Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblico, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira, dando sequência aí ao estudo do livro do Êxodo, o relacionamento de Deus com o seu povo, nós vamos falar de Êxodo capítulo 2, do 1 até o 25, todo o capítulo 2, o libertador dos oprimidos. Basicamente são dois assuntos interessantes aqui, só o capítulo 2 de Êxodo, que o capítulo 2 compreende um período de aproximadamente 40 a 50 anos, 40 no mínimo, mas entre 40 a 50 anos estão compreendidos aqui no livro do Êxodo. É importante porque Deus ele não está preocupado com as minúcias que nós às vezes nos preocupamos. O plano geral aqui, o pano de fundo aqui é o plano de Deus e é isso que a gente tem que focar. Bom, Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 25 diz assim: Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Esse é o texto base e é o texto que poderia resumir muito bem o capítulo 2 aqui de Êxodo. O relato descreve partes importantes da vida de Moisés. Primeiro, seu nascimento contra todas as possibilidades. Se a gente se lembrar de ontem, existia, primeiro, um decreto do faraó em relação às parteiras dos israelitas, Sifrá e Puá. Depois, não satisfeito com o resultado das parteiras, o próprio faraó ordena toda a nação que lancem no rio todos os israelitas homens nascidos. Então, nessa condição é que nasce o nosso querido Moisés. Pela atitude das mulheres, o libertador é preservado e, consequentemente, toda a nação de Israel. Do versículo 5 ao 10, a gente vai ver aqui pelo menos 3 mulheres muito importantes na preservação tanto do Moisés, o pequeno garoto, como também da nação. A mulher, a mãe, de Moisés, também a irmã de Moisés, que provavelmente é Miriam, também a filha de Faraó, que estava banhando-se no Nilo. Então, essas 3 mulheres, elas aparecem aqui de maneira relevante para preservar a vida de Moisés. 40 anos depois, e aqui vem essa mudança a partir do versículo 11, passa-se então 40 anos. Pastor, não existem detalhes sobre a vida de Moisés ali no seu período em que ele viveu entre os egípcios, viveu com o faraó, provavelmente no palácio do faraó. Aqui no texto de Êxodo não tem muita coisa de fato, aliás, não tem muita coisa de fato. Mas lá em Atos vai haver uma menção dizendo que Moisés foi educado nos preceitos ali, foi educado pela melhor educação egípcia. Só para a gente lembrar, pessoal, o Egito nesse período aqui era a nação mais potente e importante da época, por causa do seu avanço tecnológico, científico, até mesmo educacional, O povo egípcio era um povo muito educado. A gente percebe isso pela construção das pirâmides e tudo mais. Mas enfim, Moisés foi educado. Aqui o texto não entra em detalhes. O que o texto fala? Passou-se 40 anos e aí Moisés, ele se envolve em uma confusão na tentativa, esse é um ponto importante, na tentativa de proteger um compatriota, ou seja, um hebreu. Ele mata um egípcio, Então está relatado aqui no versículo 11 ao 14, ele vai então cometer assassinato. Então a gente tem ali um libertador assassino, Como é interessante a gente ver que Deus ele usa somente um tipo de pessoas. Só tem um tipo de pessoas que Deus usa, pecadores. E aqui Moisés é um desses caras. Mas enfim, ele se envolve nessa confusão, mata o egípcio. Quando ele foge do Egito,
aliás, aí ele se envolve talvez ali numa segunda confusão, mas que eu coloquei junto com a primeira, porque é uma repercussão da outra. Ele se envolve primeiro numa confusão que havia entre um egípcio e um hebreu, mata o egípcio. Depois, dois hebreus estão discutindo e aí um desses hebreus meio que revela ali o assassinato de Moisés e isso coloca ele em fuga. E aí Moisés, quando foge do Egito, em uma segunda confusão, já lá na terra de Midian, ali no sudeste do Egito, né, já mais chegando ali pela Península Arábica, quem conhece a geografia aí daquela região, vai se lembrar uma região muito desértica, muito árida, muito difícil de sobreviver, onde os midianitas costumavam habitar em suas tendas, povo nômade. Mas enfim, Moisés foge então do Egito e em uma segunda confusão ele protege uma família oprimida por causa dos sofrimentos. Uma família de 7 mulheres, Moisés, ele protege elas ali no poço, quando elas vão pegar água, os pastores, né? A água era ouro nessa região, né? A água era o suprimento mais importante e Moisés então se envolve ali numa confusão com os pastores na proteção dessas mulheres. Moisés adquire núpcias na casa de um sacerdote pagão. Aqui o texto chama ele de Reuel, mas depois vai chamar ele de Jetro, né? A gente não sabe por que essa mudança de nomes aí. Ali nasce o seu primeiro filho, Gerson. Então, o Moisés protege essa família de suprimentos, como eu disse anteriormente. Jetro, né, nesse caso aqui chamado de Reuel, chama Moisés para morar com ele, dá uma de suas filhas em casamento para Moisés, e Moisés tem um filho com essa mulher, um filho chamado Gerson. Só que a gente já vai ver que tem pelo menos um ano aí mais de acontecimentos, apenas em 2 versículos, né? Então, a gente percebe que a coisa anda muito rápido aqui em relação à cronologia. Moisés tem então seu primeiro filho, Gerson, que dá origem depois aos Gersonitas. É uma das partes ali, né? Não sei se partes, mas um dos grupos, é melhor, né? Um dos grupos dentro dos levitas, os Gersonitas. O texto termina com a menção dos israelitas reagindo à opressão dos egípcios e a promessa de intervenção de Deus, lá do versículo 23 e 25, que foi aquele que a gente leu. Pela primeira vez, o texto ou a Bíblia vai mencionar os israelitas reagindo a essa opressão dos egípcios, reagindo, claro, não de maneira carnal ou humana, mas reagindo, clamando a Deus por socorro, e Deus se mostra propício a atender ao povo que está oprimido. E aí, a partir de agora, esse texto aqui é um texto de transição. Até agora foi basicamente um relato do que estava acontecendo. Agora, a partir do capítulo 3, a gente vai perceber Deus assumindo o protagonismo da história. Até agora foram aspectos ali importantes, mais periféricos. Agora sim, o centro da história, e quem está no centro da história é o próprio Deus. O texto, nesse texto todo que a gente leu aqui, enfatiza a preocupação com os oprimidos. Então Moisés era o primeiro oprimido, depois o hebreu, depois a luta de 2 hebreus, depois as filhas de Reuel, de Jetro, enfim, e por fim, né, o texto também mostra os israelitas como oprimidos. Então, a ênfase desse texto aqui são os oprimidos. E como houve preocupação com esses oprimidos. Primeiro de Moisés, na primeira parte aqui, Moisés é o preocupado com os oprimidos, mas especialmente a preocupação de Deus com os oprimidos. A gente lê o texto base aí, o 23 até o 25. E existe, nesse contexto de preocupação com oprimidos, existe alguma similaridade entre a história de Moisés e a encarnação do Filho de Deus. Eu só quero destacar que quando a gente fala de oprimidos aqui, a gente não está falando apenas de oprimidos, por exemplo, pela pobreza ou pela fragilidade social. Não, Deus não tem uma exclusividade de preocupação com os oprimidos pela pobreza.
isso, estou fazendo um parênteses aqui, né? Isso aí foi a ênfase dada tanto pela teologia da libertação entre os católicos, como a teologia da missão integral entre os evangélicos, dizendo que Deus tem exclusividade de preocupação com os oprimidos financeiros, né? Especialmente os oprimidos da América Latina. Claro que Deus se preocupa com os pobres, mas Deus se preocupa especialmente com os oprimidos por Satanás e pelo pecado. Então isso é importante, porque quando a gente fala oprimidos, sempre vem aquela ideia de pobres e tudo mais. E não é a exclusividade da preocupação de Deus. Claro que Deus se preocupa com isso, mas não é a exclusividade. A exclusividade ou a preocupação prioritária de Deus é com a opressão do pecado. Bom, fechando esse parêntese, similaridade entre Jesus e Moisés. Jesus também nasceu em um cenário de incerteza política e social. Só para você se lembrar, um decreto muito parecido foi lançado por Herodes no tempo de Jesus de matar todos os recém-nascidos, assim como havia aqui no período de Moisés. E assim como Moisés foi preservado, Jesus também foi preservado. Jesus, durante a sua vida, procurou socorrer os oprimidos. E a gente sabe disso porque Jesus, ele se preocupou com os enfermos, ele se preocupou com os possessos de demônios, ele se preocupou com os pobres, ele se preocupou com os ricos que viviam uma vida vazia. Enfim, todos os oprimidos, assim como Moisés, foram alvo do cuidado de Deus, do cuidado de Jesus. Jesus também, como Moisés, procurou socorrer os oprimidos. Mas aqui é o ponto central. Deus reconhece a nossa angústia, lembra-se da aliança com Abraão e envia o seu povo, e envia seu filho para salvar e libertar seu povo. Então essa talvez é a similaridade mais forte. Aqui no texto de Êxodo, o texto mostra que Deus, ele ouviu o clamor de um povo oprimido e envia ou se levanta para socorrer esse povo através da vida de Moisés, o libertador. Lá na Nova Aliança, algo muito parecido, Deus ouve o clamor de um povo oprimido, Deus se levanta para socorrer esse povo oprimido e envia o seu Filho amado para morrer e para salvar e libertar esse povo. É como o texto bíblico diz, o povo que vivia em trevas viu grande luz. E quando a gente fala de libertação, o que significa essa libertação? Muitos irmãos vão apenas focar na questão das libertações das forças das trevas, como se de fato as trevas estivessem ali em uma guerra contra a luz, e de fato não existe isso. A Bíblia não ensina uma guerra espiritual como alguns irmãos ensinam, uma guerra espiritual crua e nua, né? Uma espécie ali de batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Isso aí é um maniqueísmo, né? Uma filosofia que permeou o mundo há algum tempo, mas que perde força, especialmente pelo ensino do cristianismo. Na fé cristã, nós temos um Deus soberano e nós temos sim forças das trevas que se levantam, vimos isso ontem, mas que são facilmente abaladas, abafadas ou repelidas pelo próprio Deus. Mas então do que somos libertos? Se nós somos libertos do quê? Primeiro, somos libertos da condenação do pecado. O veredito de Deus já foi dado. Estão libertos, redimidos, santos, justificados. Deus, em Jesus, para aqueles que estão no pacto, já nos deu o veredito. Não é a fé cristã, isso aqui é um ponto importante. Todos os sistemas de salvação, como que eles funcionam? Desempenho, depois veredito. Inclusive dentro do catolicismo romano. Como que é dentro do catolicismo romano e nas demais sistemas de salvação? Você tem que ter um bom desempenho para no final receber o veredito. É isso que eles ensinam e as pessoas estão aqui escravizadas por esse desempenho. O que a Bíblia ensina? Que Deus nos dá um veredito. E a partir desse veredito tem o nosso desempenho. Percebe a diferença? Na fé cristã ou na fé bíblica, o veredito vem primeiro. Nos outros sistemas de salvação, inclusive no romanismo, o veredito vem no final. E isso causa prisão.
as pessoas estão presas àquele sistema. Então, primeiro, nós somos libertos da condenação do pecado. Deus em Jesus Cristo nos torna justos, somos justificados pela fé somente. E esse é a grande diferença da fé cristã para outros sistemas de salvação. Mas não só isso. Condenação do pecado, beleza. Mas somos libertos também da futilidade da vida. A esperança escatológica nos livra da vida vazia dos homens. Isso aqui é fantástico. Os homens hoje estão presos ao dinheiro, ao casamento, precisam casar para vencer a solidão, né? Precisa viver o grande romance de Hollywood, né? Então ele tem que viver aquele grande romance. Estão presos à saúde, tem que ter saúde plena, porque sem saúde não consegue fazer nada, mas se tivermos saúde vamos fazer tudo, né? Então a saúde funciona ali como uma espécie de Deus. Precisam de um sistema de salvação que dependa de suas obras, seja apresentando sacrifícios a deuses falsos, como adorando os santos no catolicismo, enfim, futilidades, né? Futilidades. A esperança escatológica do povo de Deus nos livra disso. Por quê? Porque Deus, ao mesmo tempo que ele fala, vou restaurar todas as coisas no fim, ele diz, vocês viverão nessa terra. Então, qual é o detalhe aqui? Só para dar um exemplo. A minha mãe certa vez me disse assim, meu filho, aproveita de mim porque você vai morrer. Aí a minha esperança escatológica qual que é? Não, mãe, eu vou viver com a senhora para sempre. A senhora vai ser salva. Então, o cristão, ele não tem qualquer sentimento de culpa, porque o tempo está passando. Nossa, estou perdendo meu tempo. Eu preciso aproveitar a minha vida, eu tenho que viajar, curtir as coisas, porque senão eu vou perder a minha vida. Não, o cristão, ele não precisa ser guiado por futilidades, ele é livre disso. Sabe por quê? Porque Deus nos promete um mundo restaurado. Um mundo como o nosso, né? O nosso mundo, né? Mundo de montanhas, cachoeiras, praias, cidades e tudo mais restaurado. Então, a nossa esperança escatológica nos livra da futilidade da vida. Somos libertos de viver por coisas, porque as coisas já não nos dominam. Condenação do pecado, somos libertos disso. Somos libertos da futilidade da vida. E aqui o mais gostoso, essa aqui, como diria aqueles nossos irmãos, é para glorificar de pé. Somos livres do medo da morte. É isso mesmo. Deixa eu falar de maneira mais clara. Os crentes são imortais. Vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte, a tua vitória? Sabe o que a morte pode fazer comigo e com você? Nada. Então dá uma bela risada na cara da morte e diga para ela, o meu Redentor vive e prometeu para mim vida eterna. O cristão não tem medo de morrer. Essa é a grande realidade. Na verdade, um cristão verdadeiro, ele aspira pela morte, porque a morte é a oportunidade de encontrar com o seu Salvador. Ele não tem medo da morte, não tem medo dos dias passarem, não tem medo do calendário, não tem medo de nada disso. Isso é libertação, meu povo querido. Essa é a libertação que o Senhor nos prometeu. E aí, para concluir, né, porque o tempo urge, a nossa esperança reacende sempre que recordamos do cuidado amoroso de Deus com o povo do pacto. Então eu espero que a sua esperança tenha reacendido, como a minha reacendeu nessa manhã. A nossa esperança é que Deus tem um cuidado especial com o povo do pacto. Ele ouve os oprimidos e diz, vou em socorro desses oprimidos. E esse é o desafio do Léo desta quinta-feira. Os oprimidos do diabo, os oprimidos do pecado são livres. Nós, todos aqueles que estão em uma aliança, um pacto com o Senhor, eles são livres. Esse pacto, ele é evidenciado pelo batismo e pela comunhão com a igreja local, e esse pacto é o sinal de que Deus está cuidando do seu povo. Tá certo, pessoal? Vamos orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça e amor, ao nos depararmos com esse texto, que diz que o Senhor ouviu o clamor dos oprimidos
e se levantou em socorro desses oprimidos. Enche o nosso coração de esperança. Pai, nos perdoa, porque às vezes colocamos a nossa esperança em futilidades, mas o Senhor reacende a nossa esperança com essa palavra nessa manhã. Senhor, queremos nos apegar a essa doce esperança. Somos livres e essa liberdade nos faz viver alegres em todo o tempo. Obrigado, Senhor Deus, por essa doce esperança. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.